Olá, amigas e amigos do nosso querido Cena Legislativa, que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara Fortaleza. Estamos aqui iniciando mais um programa, discutindo com os vereadores que estão aí atuando ao longo de 2025, dos próximos anos, pensando a cidade. A gente está trazendo aqui no Cena Legislativa parlamentares que fazem a diferença, que têm projetos, que têm visão de cidade. E, claro, a nossa convidada de hoje é a vereadora Estrela Barros, que vai trazer um pouco a sua visão de mundo, a sua perspectiva, a sua caminhada, que, de certa forma, existe uma caminhada para chegar à Câmara Municipal, para permanecer na Câmara. E aí, primeiro, eu quero agradecer, vereadora, a sua presença aqui no nosso Cena Legislativa. Eu fico muito feliz quando tem parlamentares que falam com a imprensa, que ao falar com a imprensa, a senhora também está falando com a população, né? Está falando com as comunidades, está falando quem está assistindo nas redes sociais, na TV. Então, o parlamentar que conversa com a imprensa está também conversando com o povo. Então, primeiro quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, tirar um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é corrido, que é disputado, né, em várias... eu falo muito aqui no programa, às vezes a gente pensa, o povo de uma forma geral pensa, que a vida do vereador acontece só na Câmara, só nos espaços da Câmara. Mas o vereador tem uma vida nas comunidades, nas associações, nos movimentos, que muitas vezes não é vista, né? Não é visibilizada, não ganha tanta repercussão, mas é lá um trabalhozinho formiguinha. E aí, vereadora, dentro desse trabalho que a senhora faz, que a senhora já vem fazendo, eu já vou começar aqui lhe perguntando qual é, agora em 2025, nessa segundo semestre de 2025, já em 2026, qual é o projeto que a senhora vem se dedicando com maior atenção? Eu sei que tem vários projetos, mas qual é aquele que a senhora tem uma atenção especial, que é aquele que quando a gente fala, brilha os olhos, né? A gente tem muito essa expressão. Obrigado. Olá, Cleiton. Olá a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, né? Quero dizer que é motivo de muita gratidão de estarmos aqui para falar um pouco da nossa cidade, da nossa população, dos nossos projetos e do nosso trabalho que não para. Eu tenho muitos projetos na minha cabeça, não só na cabeça, mas também já colocando em prática, né? Já tramitando na Casa Legislativa, na Câmara Municipal. E eu venho lutando por muitas melhorias no sentido, primeiramente, que é um dos meus maiores fortes, é a saúde social. A gente tem um projeto lá no bairro do Carlito Pamplona, que é onde eu resido, né? A gente construiu logo no meu primeiro mandato. Eu comprei uma casa e construí um projeto. E esse projeto social lá, a gente atende a toda a comunidade do Grande Pirambu, Carlito Pamplona, Álvaro N, né? E adjacências e a outros bairros também, né? Dentro de Fortaleza. Quais são as minhas maiores pontuações e olhares hoje em busca? De tudo um pouco. Mas a saúde, né, e o social, a gente vem trabalhando, apresentando dentro da Câmara Municipal, o que vem tramitando hoje. São projetos na área da infraestrutura, porque onde eu moro, onde eu resido, desde quando eu era criança, lá passa por problemas muito difíceis, principalmente na área quando está na quadra chuvosa. As pessoas nessa minha comunidade sofrem há anos, porque lá era uma lagoa, chamava Lagoa Funda. E aí as famílias lá, todas as vezes que chegam na quadra chuvosa, tem que se mudar naqueles lugares perto dos seus pertences, né? Trabalham tanto e perdem. Então, eu venho batendo sempre, cobrando. E nessa legislatura agora, para você ter ideia, a gente já tivemos um grande avanço. Já tivemos a equipe lá para dar já o início a essa obra. Uma outra situação que a gente vem também lutando muito pela causa do idoso. Eu atendo no nosso projeto mais de 800 idosos, terceira idade. A gente tem um trabalho lá com hidroginástica, com funcional, com dança, com a zumba. Então, assim, a gente trabalha no Centro de Convivência dos Idosos, lá dentro do nosso espaço. Atendemos também crianças, né, de alta vulnerabilidade, famílias. Eu atendo desde a gestante e vai até a terceira idade. Trabalhamos com jovens, levamos pessoas dependentes químicas para as casas de recuperação. E a gente tem feito esse trabalho apresentando melhorias em todas essas áreas. Que bacana, que bacana. Fazendo a diferença na comunidade, fazendo a diferença junto à população.
Dentre esses seus projetos, vereadora, existe algum que já está em alguma fase avançada de tramitação? Bom, a gente agora há pouco tempo, né, a gente demos entrada, fiquei muito feliz, né, a reforma do posto do Guiomar Arruda, que já estava passada, desde a gestão passada, o posto estava passando por séries de dificuldades, né, a gente teve essa vitória, a conquista do nosso povo. Eu sempre digo que o parlamentar, ele precisa entender que ele está naquela cadeira para ocupar, para representar o seu povo, e não é favor. É justamente o que o povo fez com você. Ele lhe deu um voto de confiança. E isso não é um voto de favoritismo, não. Isso é a sua missão. É o seu trabalho. Você fiscalizar, você cobrar dos gestores, né, o que tem que ser feito. Isso é o seu trabalho. E só quem ganha quem é? É o povo. A conquista do povo. Porque o povo paga seus impostos para ter os seus direitos adquiridos. E isso eu sempre vou frisar. E eu nunca vou esquecer que eu estou representando meu povo de Fortaleza por uma missão. E esse é meu trabalho. Essa é a missão que eu escolhi para representar meu povo. Então, na Câmara Municipal, a gente tem hoje inúmeros projetos, tanto do lado social, como do lado da saúde, como do lado da infraestrutura, melhorias para dentro da minha comunidade, não só o Grande Pirambu e adjacência, mas a toda Fortaleza, porque nós estamos a representar o povo em um modo geral. Isso. A Fortaleza como um todo, né? Isso. Acaba que o vereador tem um olhar diferenciado para uma determinada parte da cidade, ou porque ele vive lá, ou conhece, tem uma dinâmica naquela cidade, mas ele acaba recebendo solicitações de toda a cidade, né? E discutindo na Câmara Municipal, junto com seus colegas, temas que incorporam todo o município, né? Isso mesmo. Eu tenho atendido lá no espaço também, a gente atende todos os dias. Como é que está a minha situação hoje dentro da comunidade? Eu tenho uma estrela itinerante. A gente, muitas das vezes, devido à questão territorial, muitas pessoas não podem se deslocar de um lado para o outro. E então a gente vai até aquele local com a minha equipe, a gente leva o serviço. Estrela, eu chamo estrela itinerante, que é os meus estreletes, né? Que é a minha equipe que jamais me abandonaram. Estão sempre ali do meu lado, né? Naquilo que a gente pode fazer. E eu sempre digo, gente, quem não serve para servir, também não serve para viver. Porque o maior de todos, ele vai nos servir. Então, como é que eu oriento, principalmente a minha família e a minha equipe? Gente, se eu faço bem, façam melhor do que eu. Porque aqui a gente estamos aqui para representar o povo, para ajudar. Porque aqui a gente tem que entender que nessa vida, o ser humano, independente de um cargo que ele está ocupando ou que ele está exercendo, independente disso, você está para servir o próximo. Ninguém vai a lugar nenhum, ninguém chega a lugar nenhum sem a ajuda do outro, do próximo. E não precisa puxar tapete, não precisa derrubar. Cada um faz a sua diferença, cada um faz o seu trabalho. E aí, acima de tudo, Deus e o povo tem um reconhecimento. Então, eu creio que cada um de nós, como seres humanos, viemos a esse mundo com uma missão. E aí basta você querer exercer a função e fazer, porque se você não faz, Deus vai lá e levanta outro. É verdade. Vereadora, é típico do seu trabalho, você está falando de um trabalho social da comunidade, dialogar com as pessoas, né? Você está sempre visitando e conversando com as pessoas. E, além de parlamentar, a senhora é uma cidadã, né? Assim, não tem como deixar de ser. E quando um dia deixar de ser vereadora, continuará sendo cidadã. Qual é a sua avaliação hoje, né? A preço de hoje, 2025? Qual é o grande desafio de uma cidade como Fortaleza? Assim, o que é que a gente... Eu sei que são muitos desafios, são várias problemáticas, mas olhando a cidade, conversando com essas pessoas que a senhora conversa todos os dias, o que é que toca mais profundo, né? Assim, qual é a demanda mais presente nessas comunidades? O que é que é mais palpitante como tema e como desafio em Fortaleza hoje? Eu vejo que essa cidade ela tem grandes desafios e inúmeros, né? Uhum. A gente vê que o nosso atual prefeito Evandro Leitão hoje, ele também tem enfrentado esses grandes desafios. Sim. O meu maior gargalo que eu venho enfrentando e eu vi na população, em um modo geral, para mim hoje ainda é a saúde. Porque sem saúde você não consegue chegar a lugar nenhum. Você não consegue trabalhar, você não consegue viver bem. Então, para mim, hoje, a saúde ela é uma das maiores prioridades da nossa cidade de Fortaleza. Né? De acordo com como foi entregue à cidade, o que eu tenho ouvido e visto, infelizmente, foram muitas coisas que a população vem sofrendo, não é de hoje. Mas eu já vejo, não é puxando sardinha para a gestão atual, jamais eu vou fazer isso. Eu sou o povo. Meu trabalho é lutar pelo meu povo. Mas eu vejo que já tem alguns avanços,
né? Falta muito ainda a conquistar, muito ainda a se fazer. E considerando que tem pouco tempo também, Muito né? pouco tempo. Em pouco tempo, a gente vê aqui, eu já quero aqui também parabenizar o nosso presidente da Câmara, Léo Couto, ele fez algo que ele me conquistou. Porque, assim, o que eu gosto de fazer é inclusão, a inclusão social. E a Câmara Municipal nunca teve tanta inclusão como eu estou vendo. E o Léo, o nosso presidente, ele tem dado esse olhar, ele tem visto essas pessoas. Então, são pessoas que meramente, por muitos, não eram nada, não valia nada, não servia para nada. E hoje ele tem mostrado como pode ser diferente, né? Bacana. O autista, o Down, né? O cadeirante. Essas pessoas, elas, enquanto têm vida, a esperança, ela precisa de oportunidades. Isso. E hoje a gente vê o quanto a nossa Câmara Municipal ela tem avançado, né? E também, eu quero também parabenizar o nosso prefeito, não posso deixar de falar. Evandro Leitão tem feito uma grande diferença em muito pouco tempo. A gente vê que não é fácil, são muitos desafios que a nossa cidade tem enfrentado, desde a saúde e vai aí até a moradia, empregabilidade, segurança, enfim, são muitos desafios. Mas a gente vê o quanto ele tem se doado, o quanto os vereadores têm também feito cada um o seu papel. Porque o que eu quero dizer? A gente não pode apontar nem julgar ninguém. Cada um, com as suas atitudes, com as suas ações, é que mostram e demonstram para o povo o seu trabalho. Isso. Tem um ponto, vereadora, pegando aqui o Evandro Leitão, né, já que a senhora trouxe ele aqui para a nossa conversa, os vereadores que vêm aqui ao Cena Legislativa e fazem comparações, que vivenciaram diferentes gestões, chamam muito a atenção para o caso do prefeito Evandro Leitão de ser uma figura que tenta se aproximar muito da Câmara Municipal, conversar com os vereadores, ter uma interlocução mais próxima. A senhora vê isso também? Eu vejo não somente na Câmara, como dentro da cidade de Fortaleza, dentro da área, né, da área em extrema carência. Sim. A gente sabe o quanto... Eu sou de periferia e a gente sabe o quanto as periferias, como elas são olhadas e como elas são assistidas. E hoje, nessa gestão do Evandro Leitão, eu vejo o Evandro Leitão no dia a dia dentro das comunidades. Isso é importante para aquele povo se sentir valorizado, para se sentir, dizer e entender que tem um outro lado, que tem um poder a mais, que ele pode lhe ouvir, que ele pode lhe escutar e que ele pode lhe atender. Porque muitas das vezes você só escuta e ouve, mas você não atende, você não faz. E o Evandro Leitão, ele tem feito essa diferença. A gente pode perceber que no dia a dia ele faz isso. O povo precisa disso. O povo precisa de atenção e de entender que se você está ali para gerir uma cidade, para suprir, para ouvir, é o seu trabalho. E não falo somente pelo trabalho de si, de você fazer algo pelo seu próximo. Sim. Eu sempre digo que o trabalho ele é uma consequência. O amor àquela profissão que você exerce tem que estar ligada uma na outra. Isso. Não funciona para mim só você ir para o trabalho para receber seu dinheiro. Isso você faz em qualquer lugar. E você se doar, fazer por amor, as coisas fluem melhor. Com certeza. Vereadora, eu vou trazer aqui uma pergunta também que eu sempre faço aqui aos parlamentares que vêm aqui ao programa, a questão da juventude, né? A gente tem aí o próprio prefeito, Evandro Leitão, o presidente da Câmara também já mencionou que a cidade tem que olhar com mais atenção para os jovens, né? Pegando os jovens, por exemplo, a senhora falou agora que essa instituição lá, onde fica no... Fica no Carlito Pamplona, é a Pronto, ABEM. fica lá no Carlito Pamplona. Tem esse percurso de atender diferentes públicos, né? Como é que a senhora vê as demandas dos jovens, da juventude de Fortaleza, principalmente da juventude que está na periferia, né? Como é que o poder público, e aí eu não vou falar só do município, né? Aí a gente tem que falar do município, do estado, da União. Como é que o poder público pode se aproximar e pode transformar a vida desses jovens, né? Olha, Cleito, eu tenho uma tese e um pensamento que eu acredito que você fazendo tudo que você previne, você consegue inibir ou você consegue retardar com aquele adolescente, aquele jovem, ele vai para o outro mundo. O mundo do crime, que é o que a gente tem visto hoje, infelizmente. Nossos jovens, né, perdidos na drogadição, na perdição, enfim. São vários, mas você pode fazer, contribuir e impedir com que isso aconteça. Por exemplo, hoje a nossa instituição foi aberta agora na segunda-feira, ontem, foi aberta inscrições para que os jovens venham fazer, aprender computação, aprender a mexer no computador, a fazer um currículo, a ser inserido no mercado de trabalho, porque através de um curso que você faz ali profissionalizante, isso vai, com certeza, tirar o jovem da ociosidade.
É o que a gente faz lá. A gente faz roda de conversa, a gente fala da palavra do Senhor, a gente visita eles nas suas comunidades. Muitas das vezes, Cleito, as periferias hoje estão da forma que estão por falta do olhar mesmo público. Porque, assim, você vê e fazer descaso, isso aí você realmente... Você pode fazer algo que você pode dizer assim, aqui é menos um. É menos uma família que você vai vendo. Então, é dessa forma. Eu acredito muito na ressocialização. Quando eu entrei na política, foi justamente por causa de dependência química. Porque, como eu tinha na minha família, alguns jovens sobrinhos que eram envolvidos com a droga, com o tráfico, essas coisas, eu comecei a levar para a casa de recuperação. Então, você pode prevenir o jovem desde o início. Como é que você tem uma perspectiva de vida dentro de um lar, que a mãe é usuária, que o pai é usuário, que, enfim, o irmão é... Como é que você pode prevenir as crianças que você vai para uma periferia dessa? Você vai ver lá muitos jovens querendo uma oportunidade. Eles vão lá no nosso stand, lá na nossa instituição, Estrelinha, Irmã Estrela, você pode me dar uma oportunidade. Às vezes você não tem, não é só o trabalho que você vai lhe dar um trabalho, é importante que ele tenha já desde cedo o desejo e a vontade de saber que ele mora na periferia, mas que ele tem uma oportunidade de ser algo maior, porque nas nossas periferias tem inúmeros profissionais, atletas que estão aí fora nos representando porque teve a oportunidade. Mas para que esse jovem tenha a oportunidade, nós precisamos dar essas oportunidades. E é isso que a gente precisa criar políticas públicas voltadas para esse setor, voltadas para essas pessoas. Porque eu vejo o que acontece lá. Me dá uma oportunidade, eu quero fazer aqui um esporte. Lá a gente tem lá o Muay Thai, o judô, o karatê, né? Então, isso também é uma forma de você resgatar o jovem. Eu não costumo dizer assim, oferecer o que eu tenho. Eu quero escutar o que é que ele tem, o que é que ele quer fazer. Porque muitas das vezes tem cursos que você oferece para o jovem e não é aquilo que ele se identifica. Você precisa escutar. Eu tenho lá um banco de dados no nosso projeto, que a gente escuta e diz, você gostaria de fazer o quê? Você queria fazer um curso de quê? É pintura, é uma mecânica, é música. Eu faço essa leitura, eu escuto eles. Isso. E isso faz Toda a diferença nesse movimento, porque aí a conquista também envolve a família, né? Isso. Não é só o jovem, né? Você acaba trazendo também para irradiar ideia de cidadania. Não apenas trabalho, a gente fala muito questão de trabalho, mas também empreendedorismo, né? Porque hoje em dia, quando você faz qualificação profissional, não se volta mais só para a questão do trabalho, que a gente sabe que o mercado mudou. Mas a pessoa tem um ofício que ela possa ter uma profissão, que ela possa sobreviver daquele ofício, que ela possa vender algo. Isso garante também uma dignidade, né? Com certeza. Muitas das vezes, lá na nossa periferia mesmo, a gente tivemos já lá um projeto do governo do estado e a gente conseguiu profissionalizar alguns jovens. E como empreendedorismo. E como é que hoje eles estão fazendo? Muitos deles, hoje eles são barbeiros, né? Fizeram o curso de corte de cabelo e barbeiro, né? Que é fazer a barba do homem. Eles mesmos têm seu próprio negócio. Quando outros, né? Fizeram lá. Cada um escolhe como quer. É como eu sempre digo. Às vezes você tem lá no seu projeto, ou digamos, através da prefeitura do estado, você tem algo para oferecer para o jovem. Mas o que é que eu digo? A escuta de ouvir aquilo que ele deseja fazer seria muito mais importante. Porque, às vezes, vamos supor que eu tenho aqui, olha, eu tenho aqui abertas as inscrições para você vir trabalhar como mecânico, fazer um curso de mecânico, para lhe encaminhar para o mercado de trabalho. Muitos jovens vão se identificar com essa área da mecânica, mas vai ter outros que não, eu quero fazer a música, eu quero fazer, né? Então, assim, é importante que haja essa escuta, porque você vai conseguir fazer vários núcleos ou várias equipes voltada para aquele mesmo segmento de trabalho. E aí você consegue trazer, atrair. Eu fiz um projeto há pouco tempo na Câmara, que estava tramitando, que era justamente também sobre a questão do EJAS, né? Daquelas pessoas fora de faixas. Porque eu já fui aluno do EJA e eu via o quanto o EJA ele precisava ser muito inserido. E eu fiz um projeto trazendo com que, muitas das vezes, ele não quer mais estudar. Mas quando você traz ele para a sala de aula, se você vier, você vai ter a oportunidade de fazer um curso profissionalizante e futuramente ser inserido no mercado de trabalho. Ele não é só por causa do estudo. Isso. O estudo vai ser uma coisa que vai trazer ele para perto. E isso também faz muita diferença. Isso. E motiva, né? Cria uma reinserção desse jovem em diferentes espaços. E aí, pensando no jovem, pensando nas comunidades, trazer também aqui outra problemática que, com certeza, acaba tocando o seu trabalho e porque está presente na vida das periferias e muito presente em Fortaleza, e é um desafio para o poder público, é a presença cada vez marcante do crime organizado. A gente vê hoje
depoimentos, falas de políticas públicas que são afetadas, por exemplo, de um jovem não poder usar o equipamento porque ele é de uma comunidade que é dominada por um grupo, que é contra o outro, não poder se deslocar, isso envolvendo os jovens diretamente, né? Como é que a senhora vê essa disputa, essa presença? Como é que o Estado poderia se fazer mais presente para evitar que o crime organizado tome conta dessas vidas, né? Assim, que não são só de jovens, né? Do dia a dia da comunidade, né? Assim, destroça uma comunidade. Como é que o poder público, que tipo de estratégia, e aí é um ponto importante, porque é um tema também do parlamento, né? Um tema também do legislativo local, como é que o Estado chega, o município pode chegar e evitar esse crime cada vez mais organizado? Cleiton, no meu pensamento, um crime, ele nunca vai se combater crime com crime ou violência com violência. A gente precisamos criar políticas públicas voltadas justamente para... Quer queira, quer não, muitas pessoas não acreditam, a gente respeita. Mas eu ainda acredito que só Deus é que ele pode mudar toda essa conjuntura. É entrar na cabeça dos jovens, é falar do amor de Deus. Por que está faltando hoje no meio da população, no meio do povo? É amor ao próximo. A vida hoje não tem mais valor. Eu já fui assaltada e eu vejo como é que eles chegam diante da gente, ele chega com a arma, coloca na sua cabeça, passa isso e fala 1000 palavrões com a gente. E aí você vai ver lá e a pessoa vai lá, a polícia vem, prende, bate, aí a justiça vai lá e solta. Eu acho que não é bem assim. Construir presídios, construir essas casas de menores infratores, isso não vai resolver o problema. Só vai a cada dia aumentar mais ainda. O que é que um jovem, um pai de família, desses que eu não estou aqui defendendo quem é a pessoa que faz um mal ou não. Eu estou aqui dizendo para um todo, para a gente conseguir ou tentar, pelo menos, amenizar essa violência que a gente tem tido. E não só aqui dentro do estado de Fortaleza. Está a nível mesmo nacional. Aonde você vai, há violência de todos os lados. Não se tem mais respeito. Digamos, é isso, né? Então, assim, o que eu vejo hoje? Só você fazer o meu pensamento. Sim. Só você criar aqui concursos para policiais, colocar policiais na rua. Gente, isso não vai combater o crime. Não combate. O crime ele tem que ser combatido com palestras, com conversas, com dando oportunidade de emprego. Um preso, ele está lá preso, ele vai se soltar. Está lá próximo já de ter a sua liberdade. Quando ele sai da cadeia, ele já vem pensando, e agora, o que eu vou fazer? Ou ele vai traficar, ou ele vai assaltar, ou ele vai matar. Por quê? Porque ele não tem oportunidade quando ele sai de fora do presídio. O que ele precisa saber? Sair já ser inserido em um mercado de trabalho. Porque quando você está com a sua mente ocupada, você consegue bloquear todas as outras coisas. O menor infrator, ele cometeu aqui um ato infracional, aí já leva já para uma casa de ressocialização, onde, infelizmente, não há. Eu lhe digo porque eu conheço de perto essa realidade. Eu já visitei inúmeras vezes, porque eu tive meus sobrinhos. Tudo que eu falo é que eu vivi, é que eu convivi. Importante. Então, eu falo com propriedade. E eu sei o quanto um jovem, um menor daquele, vai para dentro de uma casa dessas, ou ele volta pior. Ele não, quando ele chega aqui fora, se ele não tiver um acolhimento, partindo da família, partindo da sociedade e de nós como um todo, o mundo dele vai a cada dia se afundando. Então, esse confronto, essas guerras por território, se começa tudo porque a gente não tem políticas públicas voltadas para ressocializá-los. E começam, às vezes você tem uma roupa boa, aquele outro jovem não tem. Eu não estou querendo justificar que ele precisa ter aquilo ali, mas é porque realmente é do ser humano. Ele precisa, às vezes ele vê uma pessoa que tem uma coisa e ele não pode ter. Aí já começa a rivalidade por isso aí. Então, acredito que nós precisamos sentar e ver uma condição, ver uma maneira de ressocializarmos, de impedirmos, né? Essa questão a gente consegue. Consegue. Do jeito que começaram, ela termina. Mas, para que isso termine, precisa ter uma conscientização, uma unidade de pensamentos no mesmo sentido. Então, assim a gente consegue combater a violência. Assim a gente consegue dizer que o jovem da periferia ele não é menor do que aquele da área nobre, ou daquele território A ou território B. Não, porque vai estar todo mundo com a mente ocupada. E a Estrela vai criar inúmeras empresas para dar oportunidade. Nós temos mecanismos para poder resgatá-los. Eu já cheguei para jovens usuários de droga, dando uma oportunidade de trabalho. E ele disse para mim, não, Estrela, irmã Estrela, eu não quero essa oportunidade. Eu queria isso. Então, você consegue, mas para isso precisa ter esse olhar sensível. E diálogo, né? E diálogo, e entender o que o outro quer. Perfeito.
Eu quero agradecer, vereadora Estrela Barros. A gente está aqui com o tempo quase se esgotando. São muitos temas, são muitas questões. É muito interessante quando a gente tem um parlamentar que vivencia situações. Eu acho que isso dá mais consistência à sua atuação, às suas propostas. Quando você tem conhecimento de causa, né? Assim, ou ter vivenciado na família, ou ter vivenciado com amigos, ou conhecer a comunidade, isso faz a diferença. Quero parabenizar o seu trabalho, a sua atuação e convidá-la novamente quando tiver mais projeto, quando quiser discutir novas questões aqui. Esse espaço aqui, o Cena Legislativo, é também o seu espaço. Obrigado. Cleiton, eu também quero agradecer aqui ao Cena Legislativo, à Câmara, né, a todo esse povo que nos recepcionou desde o início, né, quero dizer, estou muito feliz em poder participar, em poder dialogar, discutirmos a nossa cidade. É importante que haja essa escuta, que haja esse diálogo, que haja esses podcasts, né? Muito importante, porque quem está lá fora realmente não sabe o dia a dia, muitas das vezes eles conjecturam ou pensam coisa que o parlamentar, ele só vive assim, ele é assim, e o dia a dia de cada um é diferente. Eu amanheço logo cedo, agradecendo a Deus, e ali a minha vida do meu dia a dia é limpando a casa. Antes de eu vir para a Câmara, eu faço tudo uma limpeza na minha casa, falo com meus filhos, e enfim, é todo, né, um processo. Bacana. Não é só, e dali eu muito mais trabalho dentro das minhas comunidades do que realmente dentro da Câmara, porque é lá onde eu vejo, é lá onde eu sinto a dor do meu povo, né? A gente tem visto, eu esqueci de frisar a questão dos autistas, o quanto tem crescido, né, essa questão do autismo. A gente também quer ter essa oportunidade, porque a gente tem atendido mãezinhas que têm 3 filhos com autismo. E aí a gente vê aí a primeira-dama também, que fez agora esse novo espaço para acolher, né, que é muito importante. Bacana. O que ela tem feito aí. Então, assim, é muitas coisas da nossa cidade que precisa ser discutida, debatida, dialogada e chegar a um consenso e dizer assim, isso aqui vai dar certo. Isso aqui vai fluir. E que a gente faça aqui para que outros municípios, que outras cidades também copiem o que é de bom. Então, muito obrigada pela atenção. Fiquei muito feliz, me senti em casa. Muito né? bem, obrigado. Boa tarde para todos. Obrigado, vereador. É isso. Esse foi o nosso Cena Legislativa de hoje. Vejo vocês no nosso próximo programa.